Seja muito bem-vindos à live Renda Passiva. Eu sou o Vinícius Hidalgo, educador financeiro, e nessas lives eu trago conteúdos que vão te ajudar a criar e aumentar o teu patrimônio todos os meses, fazendo o dinheiro trabalhar para você e te gerando renda. Então, vamos pro vídeo. O tema da live de hoje é por quais motivos você deve sair da poupança ou nunca mais entrar. Por que eu vou bater hoje pesado na poupança? Porque nessa maratona do crescimento financeiro, a gente está tratando todos os ciclos do investidor. Então, o primeiro estado do ciclo do investidor é a pessoa que não investe. Então, nós fizemos aí lives só tratando essas pessoas que não investem, tirando todo o bloqueio, motivo e medo para conseguir investir. O segundo estado do ciclo do investidor é o poupador, é o cara que deixa o dinheiro na poupança. O terceiro estado do ciclo do investidor é o investidor passivo, é a pessoa que investe ou CDBs e bancos, CDBs ou LCI de bancos tradicionais, ou até mesmo ele faz investimentos fora dos bancos, através das corretoras, mas que está sempre fazendo aqueles investimentos extremamente conservadores, ele não foca em rentabilidade. O próximo estado do ciclo do investidor é o investidor aventureiro, aquele que sai investindo ali em fundos imobiliários, ações, vai arriscando um pouco mais. Aí tem alguns problemas quando se trata desse tipo de investidor, porque ele pode perder dinheiro. Então, não que ele não deva arriscar, não que ele não deva se aventurar, mas ele deve dar esses passos com cuidado. E o último estado do ciclo do investidor é o investidor profissional, aquele que sabe exatamente o que está fazendo e consegue ter rentabilidade dentro da sua carteira. Tá? Então hoje a gente vai tirar o cara da poupança para transformar ele ou no investidor profissional, que ele pode pular direto, ou ele pode também se tornar um investidor passivo, onde ele faz investimentos acima do ganho da poupança, que naturalmente vai ser em cima do ganho da inflação. Uma coisa que vocês tem que ficar bem claro, e vocês têm que conseguir explicar isso até para as pessoas com quem você convive, né? Porque geralmente o público mais velho é um público mais conservador que gosta da poupança porque sabe que ali não tem erro. Só que a poupança ela não serve para nada. A poupança definitivamente ela não tem benefício nenhum para o investidor, tá? A poupança ela só é bom pro banco, porque o que acontece? O banco, ele capta o dinheiro da poupança para ele conseguir trabalhar com esse dinheiro. Então, é muito fácil para o banco pegar o dinheiro, 10, 20, 30 mil de algumas pessoas, e onde ela paga 70% da Selic, que hoje a Selic está em 2,25, então vai pagar 1,57. Paga 1,57 ao ano, 1,57 ao ano, e ela pega esse dinheiro e empresta no financiamento imobiliário, cobrando 6, 7% ao ano, às vezes 10% ao ano, depende de como tiver a taxa de juros. Então, o spread é a diferença de quanto ela paga e de quanto ela capta, né? Ela capta 7% e te paga ali na poupança os 70% da Selic, hoje é equivalente a 1,57% ao ano. E ainda tem um agravante, porque se você precisar usar o seu dinheiro que está na poupança antes da data de aniversário, que é a data limite, você deixa de ganhar esse rendimento, né? Então, quando você tem o seu dinheiro investido em títulos conservadores, CDB, LCI, Tesouro, por mais que você esteja rendendo pouco dinheiro, né, porque são investimentos mais conservadores, o rendimento dele é diário, ele rende todos os dias. Então, quando você tira o teu dinheiro, você ganhou rentabilidade de alguns dias, mesmo que você tire antes de 30 dias. O que é diferente da poupança, que a poupança ela acaba com o teu rendimento, tá? Eu sempre faço um adendo quando eu falo de poupança, que se você tem poupança com depósitos que foram feitos antes de maio de 2012, a sua poupança ainda está na regra antiga, então ela está rendendo 0,5% mais TR, vale a pena você deixar o dinheiro na poupança, porque não existe investimento conservador hoje pagando isso. Mas fora isso, não tem o porquê você deixar o dinheiro na poupança. Qual que é um dos benefícios da poupança, um dos únicos? É a liquidez, ou seja, você consegue tirar o teu dinheiro a hora que você quiser. Mas você consegue também fazer isso em investimentos conservadores através da corretora de valores, tá?
qual que é o erro que as pessoas cometem quando elas decidem tirar o dinheiro da poupança? Então, vamos supor que você tem o dinheiro lá. E o legal desse assunto de poupança é que fica aqui uma sugestão como uma missão social de vocês, ensinar isso que eu estou passando para outras pessoas também, tá? Para outras pessoas do seu convívio. Porque eu sei como os bancos trabalham, né? Então, quando você tenta sair da poupança, e aí a forma errada com que as pessoas tentam sair, elas vão sempre questionar o gerente para tirar o dinheiro da poupança, ou para colocar em algo mais rentável, ou porque alguém sugeriu a ela tirar o dinheiro da poupança. E aí o gerente de banco ele vai tentar te vender alguns outros produtos do banco, e um mais comum que eles vão oferecer é a previdência, tá? Não que a previdência seja um mau investimento. Se, por exemplo, o seu dinheiro ele está depositado na poupança e ele é um montante, um valor que ele é direcionado para a sua aposentadoria, né? Então ele é um investimento de longo prazo, que você vai deixar o dinheiro lá por muito mais tempo e você vai fazer aportes mensais focando na sua aposentadoria. Aí sim a previdência ela é um bom direcionamento. Não que a previdência do banco seja um bom produto, porque o banco ele vai te cobrar taxa de administração, né? Porque o teu dinheiro ele está sendo administrado por um fundo, ele está sendo investido em um fundo. Então o fundo vai cobrar taxa de administração para fazer a gestão do teu dinheiro, e existe a taxa do banco, que é a taxa de carregamento. O banco ele te cobra a taxa de carregamento ou na entrada ou na saída. Então, não que a previdência do banco seja um bom produto, mas a previdência ela continua sendo um bom produto se você tem uma projeção de longo prazo. Porque você consegue abater uma parte da tua previdência no imposto de renda, até 12% de imposto de renda. Então, por exemplo, numa PGBL, né, se você paga 100 mil de imposto de renda e você tem uma previdência, você vai pagar imposto, você abate 12%, então você vai pagar imposto de renda sobre 88 mil, você abate porque você tem a previdência privada PGBL, tá? A VGBL você não abate. E você também tem o benefício da redução do imposto de renda cobrado. Então, na previdência, depois de 10 anos, se você adotar a alíquota regressiva, você vai pagar 10% de imposto de renda. Tá? Lembrando que o VGBL você paga imposto de renda sobre o rendimento e o PGBL sobre o valor total investido. Então o PGBL é só para quem faz declaração completa de imposto de renda. Para quem não faz, não vale a pena você fazer o PGBL, você faz o VGBL. Mas cuidado para investir em previdências que não cobram taxa de carregamento, que cobram pequenas taxas de administração. Tá? E usem do poder da alíquota de 10% do imposto de renda, porque se você faz um investimento qualquer outro lugar que cobra imposto de renda, a alíquota mínima vai ser de 15% que você vai pagar depois de 2 anos. Tá? Tem vídeo no canal falando sobre o CDB que cobra essa taxa, tem vídeo sobre o Tesouro também que cobra essa alíquota de imposto de renda. E aí, eu falei muito essa semana, vou repetir aqui, sobre os investimentos dos bancos tradicionais também. Tá? Por quê? Quando você faz a opção por tirar o teu dinheiro da poupança, você vai ter a opção, principalmente se você for no banco, se você precisar fazer uma transferência no banco de um valor maior. Quando o valor é menor, você nem precisa ir no banco para fazer a transferência, para a corretora, por exemplo. Se o valor é grande, o valor é alto, você vai precisar ir até o banco, porque precisa ter autorização do gerente, enfim. O que vai acontecer? O gerente ele vai te indicar o investimento ali dele, da própria carteira dele, porque ele precisa bater meta, tá? Então aí continua afirmando que o banco ele só defende o próprio interesse. E o que acontece? A média, por exemplo, vamos supor que ele vai te oferecer um CDB, porque o banco ele vai te oferecer 2 produtos ali, né? Ou no máximo 3. Ou ele vai te oferecer um CDB, ou ele vai te oferecer uma LCI, LCA, ou ele vai te oferecer um fundo de investimento. Fora isso, ele não vai te oferecer outro produto de investimento ali, né? Conhecendo a Previdência também. Mas quando ele trata, por exemplo, o CDB, o que acontece? A média dos CDBs do banco é de 85% do CDI. 85% do CDI. Então,
a poupança ela paga 70% do CDI, o CDBs a média é 85%, principalmente valor pequeno. Quanto menor o valor, tá, menor a taxa que eles pagam, que você vai investir. E aí o que vai acontecer? 85% do CDI já é um rendimento, é um pouco maior que a poupança, mas é bem baixo. Só que o CDB ele te cobra imposto de renda. Então como é que funciona a alíquota de imposto de renda nesse caso? Você vai pagar até 6 meses 22,5% do rendimento. Só isso já rende menos que a poupança. Se você ficar de 181 dias até 360, você vai pagar 20% de imposto de renda. De 361 dias a 720, você vai pagar 17,5% de renda. E só depois de 2 anos que você paga 15% de alíquota de imposto de renda, tá? Então, para você pagar imposto de renda sobre um valor, um rendimento pequeno, você vai perder dinheiro para a inflação. Só que o gerente, na hora de te oferecer, ele somente vai te fazer a conta de 70%, a poupança rende 70% da Selic, dá 1,57%, o CDB dá 85% da Selic. Selic e CDI são taxas proxy, tá? Elas são iguais. Ele vai te passar 85% do CDI, e aí o que vai acontecer? Você vai entender ou subentender que está rendendo mais no CDB, porque um é 70% da Selic, o outro paga 85% do CDI. Só que ele não vai falar ou perguntar para você quanto tempo você vai deixar na conta para ver se vale a pena você investir num CDB, porque você vai ter o desconto do imposto de renda. Porque se ele te perguntar, olha só, anota essa dica aí. Se o gerente te perguntar quanto tempo você vai deixar e você falar que vai deixar por 6 meses ou menos que 6 meses, ele vai fazer um cálculo de 22,5% de imposto de renda e ele vai ver que não vai valer a pena você mudar. Só que se ele falar para você que não vale a pena você mudar pro CDB, automaticamente ele vai correr o risco de te perder. Porque você vai estar ali mais suscetível a colocar seu dinheiro numa corretora ou procurar outras fontes de rendimento. E aí o que ele vai ter que fazer, né? Uma postura ideal do gerente é ele fazer um cálculo e te mostrar, ó, para compensar você tirar o dinheiro da poupança, você teria que ficar aí pelo menos 1 ano para você entrar na alíquota de 17,5%. Você consegue ficar por 1 ano? Se você diz que sim, ele vai fazer uma conta e aí ele vai justificar porque vale a pena tirar da poupança. Se você falar que não, ele vai esconder isso de você. Tá? Ele vai esconder isso de você. Por quê? Porque ele não pode perder seu dinheiro, porque o gerente tem meta para bater. Então, o ideal sempre quando você vai sair da poupança é você já estar habituado ali, já ter uma conta numa corretora independente e transferir o dinheiro para a corretora, tá? A gente vai falar mais também semana que vem muito sobre isso. E aí, quais são as opções que eu acredito que sejam mais indicadas para quem vai sair da poupança, e eu vou justificar cada uma dessas opções. Investir no teu dinheiro no Tesouro Selic, tá? Hoje é o Tesouro Selic 2025. É o módulo mais conservador do Tesouro. Ele é pós-fixado, então você rende ali o CDI. Ele rende 100% do CDI, que significa hoje 2,15% ao ano, tá? A poupança está 1,57%. Também tem desconto de imposto de renda, também tem a alíquota regressiva, mas mesmo assim já é um investimento que é melhor que a poupança, rende mais que a poupança, tá? E é um investimento extremamente conservador, porque é muito mais difícil o Estado quebrar, né, do que qualquer outro órgão, qualquer outro banco. Até porque se o Estado quebra, se o Brasil quebra, se o Brasil dá um calote, por exemplo, isso quer dizer que todos os bancos quebraram, porque o Brasil entrou num colapso. Qual que é a outra opção que você tem para investir ainda sendo conservador, mas quando você visa o longo prazo? E aí eu acredito que seja uma boa opção para você confrontar com uma previdência e um plano de aposentadoria. É você continuar investindo no tesouro, só que investindo em títulos pré-fixados. O que é o título pré-fixado? Quando você vai investir no pós-fixado, que é o primeiro que eu falei,
ele rende 100% do CDI. Então, você sabe que em qualquer circunstância vai estar rendendo 2,25. Se por acaso a taxa de juros cair para 2%, como pode cair na próxima reunião, o que vai acontecer? O teu investimento vai cair 2%. Se a taxa de juros subir para 3%, vai render 3% do teu investimento. Se subir para 6%, vai render 6% do teu investimento. Então ele vai sempre acompanhar a Selic, por isso que ele é pós-fixado. Depois que se define a Selic, você sabe o quanto o seu investimento vai render. No Tesouro pré-fixado, o que acontece? Já é acordada uma taxa no ato do investimento. Então você vai investir num Tesouro pré-fixado 2040. O que significa? Que esse vencimento desse título é só em 2040. Mas você pode tirar o dinheiro na hora que você quiser. Só que quando você investe, já está acordado uma taxa. O que ele vai falar? O que o Tesouro vai falar para você? Ó, eu vou te pagar 7% ao ano. Então, sempre uma taxa mais elevada, porque o projeto é de longo prazo, o projeto de investimento é de longo prazo. Então, eu vou te pagar uma taxa de 7%. E aí, você investe no Tesouro pré-fixado para 2040, ou seja, projetos longos. Então, você só vai investir em projetos longos aquela grana que você está focando numa construção de patrimônio e de aposentadoria, para uma aposentadoria. Só que nesse caminho existe a marcação a mercado. Quem quiser entender sobre marcação a mercado, eu expliquei com detalhe no vídeo que está no YouTube sobre o Tesouro, tá? Porque existe a chance, sim, de você perder dinheiro no Tesouro na desvalorização do teu título devido à marcação a mercado. Aí vocês dão uma olhada lá. Aqui estou trazendo os exemplos que você pode sair, como você sair da poupança para ir para um investimento conservador e ainda ter rentabilidades maiores que a poupança, tá? CDB de banco pequeno, o que acontece? Quando você entra na corretora, você tem um leque de opções de CDBs, Certificados de Depósitos Bancários. O mesmo CDB que o banco grande te oferece. Os bancos pequenos, eles também têm CDB. Só que os bancos pequenos, eles têm muito menos capital para trabalhar do que um banco grande. Então, o banco pequeno, ele tem uma necessidade imensa de captar dinheiro. Só que para ele ser mais atrativo e conseguir captar dinheiro dos investidores, ele tem que pagar mais. Ele paga mais, porque o risco é maior. O investidor está assumindo um risco maior de investir no banco pequeno do que investir em um banco grande. Então você acaba recebendo mais. Porém, esse risco ele é controlado porque existe o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma organização privada, uma união que os bancos fizeram para proteger o investidor caso aconteça alguma coisa, uma falência de um banco, por exemplo. Então, o seu capital ali ele é protegido 250 mil por CPF. Então, tem banco CDB, de banco pequeno, que paga mais que 120% do CDI, enquanto a poupança está pagando 70% do CDI. Só aí já é uma grande diferença de um investimento para o outro. E os CDBs, eles também têm datas específicas ali para vencimento. O CDB, ele tem, a hora que ele vence, ele é liquidado, ele volta para a tua conta da corretora e você faz um novo investimento, tá? E você pode também, isso aqui eu estou falando só dentro da renda fixa, tá? Não estou entrando no mérito da renda variável, não vou falar sobre fundos imobiliários, sobre ações hoje, estou falando só sobre crédito na renda fixa, tanto o crédito público quanto o crédito privado. No crédito privado, você tem ali a opção das debêntures, que é dentro da renda fixa, que é você investir em ativos que as empresas emitem. Então a empresa ela quer captar dinheiro, ela não quer abrir capital na bolsa. Então uma forma de ela captar dinheiro, em vez de ela ir lá no banco, pegar um empréstimo e pagar 10% ao ano, ela emite debêntures, um papel, o investidor compra essa debênture e ela paga 8% ao ano, por exemplo, para o investidor. Fica mais barato para ela captar esse dinheiro do que ir no banco pagar. E para o investidor receber 8% ao ano, sendo que a poupança, por exemplo, paga 1,57, é uma grande diferença. Só que aí você está assumindo alguns riscos que você está investindo em papéis de uma empresa privada, que não tem a garantia nenhuma de um fundo garantidor, por exemplo. Porém, uma debenture, ela é obrigada a contratar uma agência de classificação de risco que vai classificar aquele papel e vai te falar se é muito arriscado ou não. Então ele vai ser classificado por AAA, AA, B, C, quanto menor, né? Quanto a D, F, quanto menor a letra, o menor a classificação de risco desse ativo. Então se você pega uma debênture que está te pagando 7%, por exemplo, ao ano, e com uma classificação de risco AA,
você consegue já fazer um investimento mais seguro, e a maioria das debêntures elas têm uma proteção contra a inflação, então elas pagam a inflação mais uma taxa. E também existe a opção das debêntures incentivadas. Quando uma empresa ela faz projetos de infraestrutura no país, ela recebe o incentivo de isenção de imposto de renda. Então o investidor não paga imposto de renda. E aí você consegue até lucrar 400% a mais que o CDI. Então, assim, se você recebe 400% a mais que o CDI, está recebendo ali 600, 700, 800% a mais do que a poupança. Então, só nesses ativos que eu falei para vocês, você já consegue ter uma rentabilidade muito maior. E em todos você tem liquidez. Algumas têm carência, né? Alguns CDBs têm carência, a LCI também tem carência. Fora a LCI, eu não falei aqui a LCI também. A LCI é outro investimento que você pode fazer, que é isento de imposto de renda, onde o banco ele emite essa letra de crédito imobiliário ou letra de crédito em agronegócio, ela capta teu dinheiro para investir em infraestrutura, em financiamento de infraestrutura, que é o financiamento imobiliário, ou em agronegócio. Também são isentos de imposto de renda. Tem vídeo também sobre todos esses tipos de ativos que eu falei para vocês. Os vídeos já estão no ar, tá? É vídeo de, às vezes, de 40 minutos, 1 hora, que dá uma boa explicação sobre esses tipos de ativo. E o que impede, então, as pessoas de saírem da poupança? Primeira coisa, medo de ser enganado, né? Difícil você confiar em outras pessoas quando se trata do seu dinheiro. E se você confia em todo mundo com relação ao seu dinheiro, isso também é um sinal de alerta. Então eu entendo que seja difícil você confiar e às vezes tenho medo também de fazer alguma coisa, fazer alguma besteira, tá? Eu fiz uma pesquisa recentemente, muita gente tem medo de investir. É porque todo mundo tem medo de perder dinheiro. E não tem nada de errado com isso. Então, é muito mais fácil você... Por isso que eu falo de você, quando você vai começar a investir, investe com pouco, começa com pouco, vai testando, vai sentindo como é que funciona todo o mecanismo de investimento, e aí você vai alocando um pouco mais de ativos, um pouco mais de recursos nos ativos que você está investindo, tá? Então, tudo tem a ver com medo. Só que o medo, ele nada mais é do que o sinal de uma falta de conhecimento. Então, quando você começou a dirigir, quando você fez a autoescola, mas quando você começou a dirigir, você não se sentiu seguro, né? Você não se sentiu seguro, você tinha medo de dirigir. Por quê? Porque era algo desconhecido, você não estava ali acostumado. E tinha muita coisa em risco quando você começou a dirigir. Tinha a tua integridade física, a integridade do carro, né? Então tinha muita coisa em risco, tinha muita coisa de valor em risco. Então você ficava com medo. Depois que você aprendeu e entendeu como é que funciona todo o mecanismo de dirigir o teu veículo, hoje você dirige que é meio que automático, né? Pisa na embreagem, acelera, marcha. Pensa quantas opções você tem que fazer no carro. Você tem que dirigir, você tem que prestar atenção na direção, na tua visão, no retrovisor, laterais, o retrovisor interno. Você tem que colocar o cinto, passar a marcha, pisar na embreagem, pisar no acelerador, pisar no freio. É muita coisa. E ainda você coloca o rádio e canta alto a música numa intensidade que qualquer pessoa se distrairia, mas você não se distrai. Por quê? Porque você já sabe, você já tem segurança. E o investimento é a mesma coisa. Então, quando você começa, quando você tem medo de colocar teu dinheiro em uma corretora ou transferir dinheiro, é porque você nunca fez, você tem medo de fazer, e vai continuar com medo quando estiver fazendo as primeiras vezes, mas depois você vai ficar mais tranquilo, vai ser mais cômodo para você. E aí é o que eu reforço, começa com pouco e vai investindo ali aos poucos, tá? Ó, quando você tem, isso aqui é para quem tem dinheiro na poupança, tá? Quando você vai tirar o teu dinheiro na poupança, tem um jeito certo de você fazer isso. Primeiro, como eu expliquei no começo da live, existe uma data limite para você tirar pro rendimento do seu dinheiro. Então, sempre pesquise, saiba qual que é a data limite. Então, vamos supor que a data de aniversário da tua poupança é dia 27 do mês. Então, você tá ali no dia 25 para tirar o teu dinheiro, espera esses 2 dias e só tira no dia que caiu o rendimento, tá? Então, a data de aniversário é sempre data de depósito. Então, se você depositou R$1.000 no dia 13 e R$1.000 no dia 27, você tem uma data de aniversário no dia 13
Então vai cair o rendimento no dia 13 e vai ter outro rendimento caindo no dia 27. E aí você escolhe qual que é, você vai ter que tomar uma decisão, vai ver qual que é a menos pior, né? Porque quando você tem várias datas de depósito, você vai ter que abrir mão de algum rendimento a hora que você for tirar. E aí você decide ali qual que é a data melhor para você tirar o teu dinheiro, tá? E aí você vai fazer uma TED, uma transferência eletrônica, que cai na mesma hora na corretora, tá? Quando o teu dinheiro cair na corretora, o que vai acontecer? Ele vai ficar disponível lá para você investir. Então, não há risco de você investir através da corretora. Beleza? Então você vai colocar seu dinheiro na corretora, porque a corretora ela não fica com o teu dinheiro, ela não trabalha com o teu dinheiro. Ela só é a ponte entre você e o investimento. O problema é você colocar o teu dinheiro na corretora e não fazer nada com ele, deixar ele parado lá. Que aí é pior que a poupança, porque não está rendendo nada. Então entrou lá, já faz algum investimento. A não ser que você esteja acumulando recurso para investir, mas aí não deixa acumulando dentro da conta da corretora ali sem estar rendendo nada, tá? Porque ela fica parada. Então você faz ali o investimento, transferir o dinheiro na mesma hora você já faz o teu investimento ali, tá? Não deixe seu dinheiro nos bancos tradicionais. E uma coisa que eu quero sempre que vocês pensem na hora que vocês estão negociando alguma coisa com o banco, tá? O banco ele não é independente, a corretora sim. A corretora é independente, ela não quer saber onde você vai investir. Você tem a decisão, né? E se você precisar de um auxílio da corretora, entra no chat da corretora, que aí um consultor vai te ajudar na hora de você fazer o seu investimento. As corretoras têm esse recurso, de você ter um consultor ali para te ajudar nos investimentos. O gerente do banco ele não é independente, então ele sempre vai caminhar para o direcionamento da meta dele. Então se ele tiver meta de CDB, ele vai te oferecer CDB, não importa se é bom para você ou não. Se você não se sente seguro, para finalizar, dica prática: se você não se sente seguro ainda de tirar o dinheiro da poupança, tira um pouco, R$100, R$200, R$300, começa a investir um pouco, vê como é que funciona as corretoras. Você não paga nada para abrir conta em corretora, transfere e aos poucos você vai tirando o teu dinheiro da poupança aos poucos. E saiba que quando você tem o dinheiro lá parado na poupança, você está perdendo dinheiro para a inflação, que a inflação come todo o teu dinheiro que está na poupança. Beleza? Então é isso. Obrigado, gente. Bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus e até mais.